Obrigado também por cantarmos aquele corinho tão antigo e com tanto significado. Ouro e prata não tenho. E também nos valores que o ouro e a prata estão neste momento, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Vamos procurar ler alguns versículos. Eu vou pedir a Antonieta, a Sara, pôr no primeiro livro da Bíblia, no capítulo 12, e vamos ler alguns versículos neste livro e neste capítulo. Sabem, irmãos, de todas as histórias que a Bíblia nos fala, a Bíblia é a palavra de Deus, nós cremos, e é o nosso princípio de fé, é aquilo que está escrito na palavra de Deus. Desde no princípio até, ora vem Senhor Jesus, lá no fim do Apocalipse, que diz Maranata. É a palavra de Deus. Como é que nos aparece a Bíblia? Já temos falado disto diversas vezes. A Bíblia foi escrita por diversos autores diferentes. Ao longo de muitos anos, a Bíblia tem o Velho Testamento, o Novo Testamento, são 66 livros no conjunto, mas tem uma particularidade. É que foram todas escritas, ainda que por homens diferentes, foram escritas pela revelação do Espírito Santo, revelada aos homens, e eles escreveram. E ainda que haja comentários e os homens não acreditem e que há contradições, o nosso Deus não se contradiz. Pode haver traduções diferentes, como nós temos Bíblias com muitas traduções, mas a palavra de Deus, sendo universal, ela é eterna também. Porque antes de haver céus e terra, o nosso Deus já existia. E um dia, no futuro, passarão os céus e a terra. Mas a minha palavra jamais passará. O nosso Deus é eterno. E nós vamos ler uma história que é muito bem conhecida nossa, creio eu, pelo menos partes dela é bem conhecida, e nós vamos falar acerca de promessas dadas ao povo de Deus, que não sendo cumpridas conforme Deus declara ao povo, traz consequências para cada um de nós, assim como trouxe também para o povo de Israel ao longo de muito tempo, muitos anos mesmo. Então a Escritura começa assim. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu lá da terra dele, de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, que era seu sobrinho, e a toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saírem para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré, e estavam então ali os cananeus. E apareceu o Senhor a Abraão e disse, à tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, à banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor,
e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Obrigado, Sara. Vamos ler mais algumas escrituras, mas para já vamos ficar por aqui. Deus chamou Abraão. Abraão estava lá na sua vida, com a sua família, lá em Ur dos Caldeus, lá perto do que é hoje o Iraque, ali de Bagdá, e Deus disse-lhe: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E sabem, lemos o que quisermos e não há nenhuma... Ele não questionou. A Bíblia diz que ele obedeceu. Ele obedeceu. E tinha naquela altura já era um homem feito. Era um homem maduro. Um homem adulto. Tinha 75 anos de idade. Mas tinha uma particularidade. Não tinha filhos. No entanto, Abraão tomou a sua família, que era a sua esposa, Sarai, e o seu sobrinho Ló, e todas aquelas pessoas que estavam agregadas com ele, e saiu para um lugar desconhecido. Nós agora, se tivermos que fazer alguma viagem, antes de viajarmos, certamente o Gilberto fez isso, a Carla, nós fizemos, e nós fazemos, quando vamos a qualquer lado, já levamos tudo bem escrito. E depois até levamos um telemóvel com GPS, para não nos perdermos. Naquela altura não havia nada disso. Este ano que se meteram no caminho e Abraão, confiando, reparem, nós vamos falar à base de confiança em Deus. Abraão confiou em Deus e partiu. Ele não somente confiou, como ele obedeceu, e sabe de uma coisa? E Deus disse: vai, e a terra que as plantas dos teus pés pisarem, eu te darei por promessa a ti e à tua descendência. Nós conhecemos isto. E todos aqueles que te abençoarem serão abençoados em ti. E aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. E Abraão foi. E vemos que ele fez todo aquele caminho. E sabem que Abraão levou muitos anos para fazer aquele caminho. Nós hoje somos muito impacientes. Nós estamos no tempo das velocidades. É tudo para ontem. Eu faço ideia lá na oficina do nosso irmão José. Vão pedir o arranjo de uma máquina e penso que já ontem já estava pronta, não é? Às vezes esquecem de pagar, mas isso é para amanhã. Isso é outra história. Mas naquela altura não era assim. Naquela altura eles caminhavam a pé ou montados nos seus camelos e todo o seu pessoal tinha que tocar o gado, porque eles eram pastores, eles viviam de cabras, de ovelhas, de vacas. E conduzir gado não é fácil, leva o seu tempo. Enquanto que nós hoje chegamos a Lisboa em 3 horas, eu lembro da primeira vez que fui a Lisboa, tinha 10 anos de idade, levámos um dia inteiro para lá chegar. As coisas são diferentes, mas o importante é que Abraão, obedecendo à voz de Deus, não ficou parado. Ele foi. E se nós formos lendo a Escritura, vemos que Deus abençoou Abraão de tal maneira que lhe mudou o seu nome para Abraão, pai de um povo, e mudou o nome de sua esposa Sarai para Sara. E deu-lhes um filho. Nós conhecemos a história. Ela era estéril, mas tinha 90 anos quando concebeu e deu à luz o seu filho Isaque. Que coisa maravilhosa! Como Deus trabalha, a maneira de Deus trabalhar. Abraão, naquela altura, podia dizer assim: Senhor, como é que tu à minha descendência vais dar toda a terra em promessa, se eu nem sequer tenho filhos? Mas Deus prometeu. E Abraão confiou na promessa de Deus. A sua esposa nem tanto, porque entregou a sua criada a Abraão para com ela ter um filho. E teve.
estragou tudo, não é? E ainda hoje está tudo estragado por causa disso. Ele tem Ismael, o pai dos ismaelitas, que são os árabes. Mas no seu tempo próprio, quando ela tinha 90 anos e Abraão já tinha 100 anos, tiveram o seu filho, Isaac. Eu lembro que o meu filho, primeiro, a mulher abortou e nós fizemos um pacto com o Senhor. Se o Senhor nos desse novamente que fosse um filho e nós lhe chamaríamos o nome de Isaac, era o filho da promessa. Foi o que Abraão pôs o seu nome de Isaac, o filho da promessa. E o nosso Isaac hoje está lá. Graças a Deus. E Isaac cresceu e casou e teve filhos e teve netos e a geração dos israelitas, nós sabemos, foi muito grande, não foi? Até que chegou a Jacó, os 12 filhos, os irmãos venderam José para o Egito, José foi prisioneiro lá das prisões do Egito, foi difamado pela mulher de Potifar, foi encarcerado. Entretanto, nós conhecemos a história. Ele adivinhou os sonhos do padeiro Mor e do copeiro Mor. Eles esqueceram-se mesmo assim de quem lhe fez bem. É a nossa semelhança, por vezes somos ingratos com quem nos faz bem. Até que Deus transportou José da cadeia para o segundo lugar do Egito. Deus sempre esteve com José. José sempre confiou na palavra e nas promessas de Deus. Não vacilou. Podia, talvez, em certas alturas, como acontece a mim muitas vezes, duvidar da palavra, das promessas de Deus. Mas Deus cumpriu. E José manteve-se fiel, mesmo nos piores momentos da sua vida. Sabem, jovens, eu chamo jovem desde o nosso irmão José, e parabéns pelo seu aniversário ontem, que estou completamente, ele ontem fez anos, está mais velho um bocadinho, está mais velho do que ontem um dia. Eu esqueci-me completamente, peço desculpa. E isto não é só para... é para todos, desde o mais jovem até ao menos jovem. Nós temos que confiar nas promessas de Deus. Amém. Se nós não levarmos a nossa vida confiante nas promessas de Deus, o que será de nós? E porquê é que vale a pena confiar nas palavras de Deus? E na sua palavra e nas suas promessas? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que volte atrás. Deus não mente. Ele não é semelhante a nós. Nós fomos feitos por Ele à sua imagem e semelhança, mas Ele não mente. E Deus faz e cumpre as suas promessas. Não muitas das vezes quando nós queremos e de maneira que nós queremos, mas Ele tem o seu tempo próprio, o seu calendário próprio. Deus não tem relógio porque Ele não precisa de relógio. O tempo é dele, Ele é Senhor do tempo. Nós precisamos de uma agenda para escrevermos. E eu mesmo com papelinhos nos bolsos para não me esquecer quantas vezes me esqueço das coisas. José foi guindado, digamos assim, ao cargo de primeiro-ministro no Egito. Isso permitiu que toda a descendência de Abraão naquela altura, Jacó, os seus filhos e os seus netos, diz a Escritura que todos eles desceram ao Egito. É verdade? Está certo? Sim ou não? Sim. Obrigado. Eu gosto de ouvir a vossa voz. Eles desceram ao Egito. E José salvou a sua casa, a sua parentela. Perdoou aos seus irmãos os erros deles. Perdoou-lhes. E certamente tratou bem toda a sua família. E aquela família foi crescendo, foi se engrandecendo, foram enriquecendo com bens e com gado. Mas cresceu demais, talvez, até que apareceu um faraó que os escravizou,
o chamado história que fala disso, História Universal, o Ramsés II, para construir as pirâmides e não sei o quê, escravizou o povo de Israel. Eles eram escravos. Eles tinham que fazer tijolos com palha. Tinham que procurar a palha. E eles começaram a clamar a Deus no meio do seu infortúnio, da sua escravidão. Hoje negam isso, mas a Bíblia diz que é verdade. Até que nasceu Moisés. De uma maneira assombrosa, numa altura em que as mulheres hebreias tinham que matar os seus meninos quando eles nasciam. Tinham que os largar no rio Nilo para os crocodilos, para o alimento dos crocodilos. Ainda hoje há os famosos crocodilos do Nilo. Mas a Bíblia nos diz que Moisés era uma criança formosa. E eles esconderam Moisés até aos 3 meses. E depois puseram num cesto lá nos juncais do rio. E a sua própria irmã o guardou. E Deus tinha os seus propósitos. Porque queiramos ou não, irmãos, Deus tem os seus propósitos a respeito de cada um de nós. Deus nos chamou para sermos dele e deu a cada um de nós um propósito. Não é de andarmos aqui só para contar e fazer número. Nem para vermos o metropolitano passar. Deus tem um propósito para cada um de nós. E uma missão. Porque todos os crentes devem ser missionários. Não é para ir para lado nenhum, a não ser que seja da vontade de Deus. Mas missionário quer dizer aquele que tem uma missão a cumprir. É servir o Senhor com fidelidade. Amém. A verdade é que nenhum de nós é perfeito. Todos nós erramos. Mas graças a Deus que temos um Deus justo, misericordioso, que nos ama e nos amou ao ponto de morrer em nosso lugar na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho amado, para perdoar todos os nossos pecados. E Moisés nasceu. E Deus permitiu todas as coisas, porque a história é dele, ele é a história, ele é o passado, é o ontem, ele é o hoje, é o presente, ele é o amanhã, ele é o futuro. Porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E desde o princípio, mesmo antes de o mundo ser criado, Deus já sabia que nós estaríamos aqui hoje. Isso é a doutrina da predestinação. Deus já nos conhecia e sabia que nós seríamos dele. Como? Porquê é que Deus nos escolheu a nós? Não vamos questionar Deus, isso são os seus planos. E Moisés nasceu. E cresceu, e fez-se homem. E aos 40 anos ele fugiu do Egito. Foi para o deserto. E andou mais 40 anos no deserto. E um dia ele estava no deserto. E Deus chamou a Moisés. Vamos ver no Êxodo, no capítulo 3, no primeiro versículo. Moisés foi para o deserto e tornou-se pastor. Também de cabras, cabreiro. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levou o rebanho através do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá, a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Senhor de teu pai, o Deus de Abraão. Estão a ver Abraão? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés lhe cobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as tuas dores,
Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra, reparem, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do heteu e do amorreu e do ferzeu e do heveu e do jebuseu. Agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Uma chamada. Primeiro foi para Abraão, agora é para Moisés. E nós, continuando a ler, vemos que Moisés questionou Deus. Oh Deus, mas eu não sei falar, eu sou gago. Como é que eu vou fazer? E Deus deu-lhe o seu irmão mais velho, Arão, para falar por ele. E Abraão e Moisés, obedecendo ao mandato de Deus, desafiou, isto é o termo correto, desafiou o faraó do Egito. Que a história diz que foi um dos maiores faraós que existem no Egito, Ramsés II. E vemos e conhecemos a história que ele, para desafiar com a vontade de Deus e a palavra de Deus, o próprio faraó, Deus enviou através de Moisés as 10 pragas do Egito. Lembramos disto? Transformou a água em sangue. A praga das rãs, dos piolhos, tantas, até que a 10ª, a morte dos primogênitos. A morte dos primogênitos. E então o faraó convenceu-se, porque o próprio filho de faraó também foi morto. Ele diz, levai o povo, leva o povo, tira o povo do Egito. Até um menino diz, deixa meu povo ir. No deserto estava Israel. E depois, deixa meu povo ir. E o povo foi. E começaram os problemas. Chegaram ao Mar Vermelho. E o mar estava ali à frente deles. E eles começaram a questionar Deus. Ou melhor, a questionar Moisés. Conhecemos a história. E Moisés começou a levar o seu bordão pelas águas, as águas se abriram e eles passaram em terra seca. E quando os egípcios quiseram fazer também a passagem, todos morreram afogados. E o povo de Israel continuou o seu caminho para a terra prometida. Não esqueçamos, para a terra prometida. Aquela terra que Deus tinha prometido a Abraão lá quando ele estava em Ur dos Caldeus. Era a mesma terra. Mas eles se tornaram desobedientes e questionaram Moisés com soldados do Egito. Sabe, irmãos, é que eles deixaram o Egito, mas não conseguiram libertar-se dos seus pensamentos do Egito. Porque, apesar de eles caminharem pela vontade de Deus, pelo mandato de Deus, e acharam tão crentes, e acharam tão religiosos, eles duvidaram da palavra de Deus. Moisés, traz-nos ao deserto para morrermos? Vamos todos morrer no deserto? Ao menos no Egito tínhamos os pepinos, as cebolas, as abóboras, não faltava nada. Levávamos alguma porrada, mas pronto, aguentávamos bem, mas não faltava nada. Por que é que se queixaram? Em quem é que eles confiavam? Neles próprios ou na palavra de Deus? Em quem é que nós, às vezes, no meio das situações, pomos a nossa confiança? Na palavra de Deus? Nas suas promessas? Ou nas nossas capacidades, nas nossas forças? Eu não preciso. Eu sou capaz. Eu sou capaz. Eu sou capaz. Mas é de descer cada vez mais profundo do poço. Eu sei do que estou a falar, irmãos. E Moisés pegou em 12 espias e mandou espiar a terra. Não foi? Porque era perto.
Eles a passagem do Mar Vermelho era perto. Eram alguns dias de caminho. Mas mesmo assim eles tiveram medo, porque começou a faltar a água, começou a faltar o pão, a comida, porque no deserto não se queria nada. E Moisés mandou espiar a terra. E mandou 12 espias. Nós conhecemos a história. E entre eles estavam dois muito famosos, Josué e Caleb. E os espias vieram, regressaram e traziam entre dois uma vara às quais há figuras, pinturas que mostram isso. Será bem assim ou não? Não importa. Um cacho de uvas pendurado com dois homens a segurar um cacho de uvas. Não me custa nada acreditar, irmãos, porque a Bíblia diz. E porque Deus diz, nós lemos, terra que mana, jorra leite e mel. Uma terra de fartura. Era a terra prometida. Os mais velhos certamente se lembram de que há longos anos atrás a imigração de todo o mundo para os Estados Unidos, o Eldorado, o sonho americano. No tempo da Guerra Colonial, quantos não foram para a França, para outros países? O sonho. E quanto enriqueceram. A terra prometida. Mas aqui era a terra prometida, não era pelos homens, era o próprio Deus a prometer a terra ao seu povo. Porque ele, Deus, disse a Abraão, esta terra será tua e da tua descendência. Mas eles não queriam. Eles estavam mais confiantes em si mesmos e com saudades do Egito. Na meia de dias tinham saído lá. Já estavam com saudades. A semente que é lançada pelo semeador e fica à beira do caminho e é pisada pelas pessoas que passam. Fica no meio dos pedregais, cresce rápido, mas não tem terra e seca e murcha. Fica abafado pelos espinhos, o sol não lhe bate e morre na mesma. Mas graças a Deus que aqueles dois, Josué e Caleb, eram uma boa semente que caiu na boa terra. E disseram para os outros, não tenhamos medo, vamos, porque nós vamos na força do Senhor. Os outros 10, de tal maneira inflamaram o povo, que o povo não quis ir, e chorou, e clamou. Ai, agora Moisés, trouxeste para morrermos todos no deserto. E nós sabemos e conhecemos a história. Que toda aquela geração dos 20 anos para cima morreu no deserto. A verdade é que Deus cuidou do seu povo. Em vez de fazerem a travessia em 2 semanas, levaram 40 anos. Irmãos, 40 anos. E a Bíblia diz que Deus deu-lhes água, nunca lhes faltou água. E no deserto, por norma, não há água. Todos os dias tinham um pão fresco para comer e de graça. O maná, o pão dos anjos. Era só ir buscá-lo, apanhá-lo. No orvalho da manhã. Pediram carne e deu-lhes codornizes. E a Bíblia diz que os seus sapatos, as suas sandálias nunca se gastaram, nem nunca os seus vestidos se romperam. Conhecemos a história. Irmãos, isto também confrange-me. Porque é o que se passa connosco, muitas das vezes, nas nossas vidas pessoais, até nas nossas congregações. Deus promete. E aquilo que Deus promete não muda. E nós, em vez de acreditarmos em Deus e crermos na sua palavra, nós queremos a coisa à nossa maneira. Quantas vezes nas nossas vidas pessoais nós tomamos decisões, e não importa a idade, porque todos nós temos que tomar decisões, mesmo os mais novos, nos seus cursos, nas suas escolas, no seu casamento, na sua vida profissional, todos nós temos que planear a nossa vida.
Mas como é que nós planeamos a nossa vida? Pedindo primeiramente o conselho de Deus ou fazendo à nossa maneira? E depois as coisas podem correr mal. E depois culpamos o diabo. E quantas vezes o diabo tinha as costas largas, ele não tem culpa nenhuma no assunto. É que nós não damos ouvidos à voz de Deus e aos princípios bíblicos que nós temos aprendido. Nós não somos melhores, irmãos, do que o povo de Israel naquele tempo. O povo de Israel ainda hoje, eu não quero falar de política e das coisas atuais, mas ainda hoje estão sofrendo os erros daquele tempo. Na questão de Gaza, por exemplo. E os israelitas, a Bíblia nos diz que é um povo teimoso. Um povo que não gosta de obedecer. Gosta de fazer a sua própria vontade, apesar de toda a sua religiosidade. E vou terminar, também já estou a ficar cansado. É que a religião, pensemos nisto, não leva ninguém para o céu. O caminho para o céu começa na obediência a Deus. João capítulo 14, nós lemos: não se turbe ou não se incomode o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Nós sabemos isto. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu teria dito: vou preparar-vos lugar da terra prometida. Amém. Glória. Estão a ver? E quando nós vemos que os israelitas, terminando a jornada no deserto ao fim de 40 anos, só 2 entraram na terra prometida, nem tão pouco Moisés entrou Josué e Caleb somente. E quando a primeira cidade que eles foram conquistar do outro lado do Jordão, chamada Jericó, quem ganhou a batalha? Quem pelejou? Quem ganhou a batalha? Foi o Senhor que deu a vitória. Porque eles nem sequer as espadas levavam. Eles tinham que durante 7 dias dar uma volta à cidade. Uma volta à cidade. Não podiam falar. E no 7º dia davam 7 voltas à cidade. E 6 voltas, as primeiras 6 voltas. E na 7ª volta, então, todos clamavam com força o mais... Às vezes, algumas igrejas aí clamam muito, fazem muito barulho. Deixa-me pequena à parte. No prédio onde eu já morei, pegado ao meu, tem lá uma congregação, ministrei em Madureira. Eu há dias passei por lá, eles reúnem-se aos sábados, eu assustei-me. Que eles começam a vir no ponto das 10, às vezes são 2, 3 da tarde, e lá estão. É tanto barulho, que eu assustei-me. Disse: o que é que se passa ali? Todos a barulho uns com os outros, que é? E depois é que me lembrei que era o Ministério da Feira. E então, na 7ª volta, todos tinham que clamar bem alto, eu faço ideia. E o que aconteceu? As muralhas caíram. Quem ganhou a batalha? Foram os homens? Foram os israelitas na sua própria força, com as suas espadas? Foram? Não, foi Deus. Porque Deus cumpre as suas promessas, irmãos. Deus não precisa de nós para nada para cumprir as suas promessas. Deus quer que nós lhe sejamos fiéis e obedientes. E conforme eu estava a citar João 14, diz: na casa do meu pai há muitas moradas, se não for vou ter dito para preparar-vos lugar. Aonde? Lá na terra prometida. E eis que eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E depois diz-nos: mesmo vós sabeis o caminho, ou para onde vou e sabeis o caminho. E nós lemos aquele incrédulo:
Senhor, nós não sabemos os caminhos, onde é que tu vais? E o que é que Jesus diz no versículo 6? Eu sou o caminho, a verdade, e por mim ninguém vai ao Pai. Nós sabemos isto. A terra prometida. Irmãos, duvidamos? Estamos prontos? Estamos preparados? Quando é que lá vamos chegar? Não sabemos. E hoje eu estava falando com alguém, não importa quem, e a dizer que saudades que eu tenho e que vontade que eu tenho de partir para o céu estar com os meus queridos. Às vezes dá-nos saudades a mim também. Às vezes dá-nos as saudades, aqueles que já partiram, e nós vamos encontrá-los lá, na terra prometida. O povo de Israel, a terra prometida ainda continua a ser a presença do seu Messias que um dia há de vir lá em Jerusalém. Mas para nós, que vivemos do tempo da graça, do perdão de Jesus Cristo em nosso favor, a nossa terra prometida é a glória, é a casa do Pai. Nós estamos caminhando. A caminhada cada dia é mais difícil, irmãos. Não somente pela idade e pelas doenças que nos vão chegando. Ninguém está imune a isso, porque o nosso corpo vai se degradando devido à idade. Quando partiremos? Não sabemos. Mas sabemos que até lá, se não for pela vinda do Senhor buscar a sua igreja, o Senhor cuidará de cada um de nós. Amém. E na quarta-feira passada, passei amanhã e parte da tarde no hospital de São João, fazer exames e mais exames, e fiquei admirado com o médico, aquilo que o médico me disse, dos médicos, eu não contava. Mas pronto, tudo bem. E é próprio, não importa estar a falar disso. E depois ele disse, mas olha, quem conta para ti, vocês se examinam estão bem, você tem as coisas bem, está tudo bem, vamos agora fazer táxi, mais isto, para ver se isto é assim, se é para a direita, se é para a esquerda. Disse, doutor, se eu tenho tudo bem, já posso morrer. E na altura que temos, está tudo bem, pode nós morremos normalmente, não é? Estamos tão bons, que até morremos. E ele depois sabia, e eu costumo dizer isto a brincar. Há coisa que eu não quero perder, é a minha alegria, a minha boa disposição. Porque eu creio que se um dia morrer de pé aqui no caixão, deixem-me com o caixão aberto para ir a contar algumas anedotitas para que eles ficam comigo em vez de chorarem que se riam à minha custa. Quando vai acontecer isso? Não importa quando. Pode ser hoje ou amanhã. E a Bíblia diz que o Senhor está à porta. Eis que estou à porta e bato. A nossa vida vai ter um fim. Não vamos durar toda a vida. Um dia, quando menos contamos, vamos partir à eternidade. Estamos prontos e preparados para entrar nessa terra prometida. Esta terra que mana leite e mel. Não é uma terra que é embaixo nesta terra. Porque a Bíblia diz que os elementos ardentes fundirão, esta terra desaparecerá. E haverá depois um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. Estamos nós prontos, nós preparados. Não importa se somos muito religiosos, não importa aquilo que nós fazemos, não importa aquilo que nós damos, importa se Cristo está e governa as nossas vidas, os nossos corações. E a nós compete-nos uma coisa. Ouro e prata não temos. Obrigado, Ana. Ouro e prata não temos, mas o que tenho te dou. Em nome de Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. É o nosso testemunho. As pessoas olharem para nós e conhecerem-nos e saberem que somos cristãos e que seguimos o Senhor. Não somos perfeitos, e já o disse. Nenhum de nós é perfeito. E se alguns irmãos conhecerem uma igreja que seja perfeita, não me digam qual é, que eu não quero ir para lá. Para ir para lá vou estrear tudo. Estamos preparados. Hoje é o dia aceitável para fazermos um pacto e uma aceitação com Jesus. Senhor, reforça a minha confiança em Ti. Faz-me voltar ao meu primeiro amor. Como tivemos ouvido aqui há bem pouco tempo. Em que servir ter uma alegria.
Era um fogo que queimava a nossa vida, a nossa alma. E o nosso prazer e privilégio era servir-te e andar contigo. Senhor, olha a minha vida. Não permitas, Senhor, que eu desonre o teu nome. Não permitas, Senhor, que a minha boca diga aquilo que não vale a pena dizer. Não permitas, Senhor, que os meus passos andem nos caminhos que não interessam. Jesus diz aqui a Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E depois disto, eu tinha ali mencionado, mas não vamos chegar lá. Muito importante. Ele diz a ti, a cada um de vocês, diz-me a mim. Vós sois as minhas testemunhas. Não é assim, Jeová? Vós sois as minhas testemunhas. É isso que nós temos sido? Estamos prontos para testemunhar do Senhor. Irmãos, a terra prometida espera a cada um de nós. Não é preciso passaporte para entrar lá. Sim, é preciso o sangue de Jesus Cristo. É o nosso passaporte e a nossa garantia. Caminhemos no caminho do Senhor. Porque um dia, talvez mais cedo que aquilo que nós contamos ou pensamos, ou até numa altura em que nenhum de nós pensa, nós teremos que partir e temos que estar preparados para encontrar-nos com o nosso Deus, com o nosso Senhor e Salvador. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus nos abençoe. Amém.